Graças a Deus. A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, todos aqueles que estão neste momento me vendo e ouvindo. E hoje eu quero trazer uma palavra que encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 4, aliás, partes do capítulo 4 e partes do versículo 5, que eu coloco como título assim: o Cordeiro sendo adorado nos céus. E eu quero ler a palavra, mas eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Então, a palavra que eu quero para ler, eu vou ver até o papel que eu anotei, encontra-se em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que eu vou até ler agora. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. E aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Eu quero ler também Apocalipse capítulo 5, versículo 13, que diz assim. Aliás, eu quero ler antes, né? Apocalipse, vamos ler isso, depois vou tocando. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Nisso vi em pé diante do trono, e os 4 seres viventes no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados de Deus por toda a terra. E eu quero ler também ainda o versículo 8 do capítulo 5, que diz: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o versículo 12: e eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto, digno de receber poder, riqueza e sabedoria, força, honra e glória. E depois ainda quero ler no capítulo 5, o versículo 13, para terminar, né? Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, e debaixo da terra, no mar, e tudo que nele existe, dizerem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Aí, versículo 14. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciões também se prostraram e adoraram. Meus irmãos, eu estou trazendo uma palavra, até eu quero pedir para vocês, para entender um pouco melhor, que procuram ler, se tiver oportunidade, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Nesta passagem tão importante, João, o apóstolo, que estava na ilha de Patmos, ele viu a porta aberta no céu. Ele estava na terra. E aquela voz convidou ele para subir. Ele foi arrebatado. E quando ele chega nos céus, ele vê aquele movimento poderoso. Essa passagem, ele está arrebatado em espírito, lá nos céus. E ele viu uma coisa tão poderosa, tão gloriosa, que começa aqui no capítulo 4. Quando foi imediatamente arrebatado em espírito, e viu um trono no céu, com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha aparência da semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante a uma esmeralda.
Ao redor do trono também haviam 24 tronos. E via sentado sobre ele 24 anciões vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesos 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu quero levar, eu estou procurando trazer assim pausadamente, porque é um pouco longo, que nessa visão de arrebatamento que João é levado ao céu, nós vemos uma manifestação da Trindade divina. Nós vemos Deus, o Pai, assentado no trono, e ninguém via a figura dele, a fisionomia, não, era como uma pedra brilhante. Depois nós notamos também que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quem quiser ler mais um pouquinho para entender sobre os 7 Espíritos, leia também Apocalipse, capítulo 11, Isaías, capítulo 11, e no versículo 2, ali tem os 7 atributos do Espírito Santo. Meus irmãos, nesse ambiente tão poderoso e maravilhoso que João estava vendo, milhares de anjos, milhares, então, né, milhões, bilhões de anjos estavam ali, tudo adorando a Deus, e adorava o Pai. Está a presença do Espírito Santo representada naquelas 7 lâmpadas de fogo. E, de repente, a mão direita daquele que está sentado no trono tinha um livro. Não é o livro da vida, é o livro dos 7 selos. E João diz assim, eu chorava muito, porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Meus irmãos, esse livro não assume uma importância tão poderosa. É o livro que vinha representar os acontecimentos dos últimos tempos. Mas ninguém podia, eu chorava. E, de repente, alguém, foi um dos anciões, chegou para ele. Meus irmãos, vamos entender que isso tudo é em arrebatamento. Não chores. E ele apresenta de uma maneira poderosa que diz, aqui está. E ele, quando olhou, ele viu que estava um cordeiro junto ao trono, meus irmãos. Toda a figura do cordeiro representa o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E vou ler o versículo 6. Nisso, vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, vamos ver agora se vocês vão lembrar. Aquele que estava no trono permaneceu no trono. Ao lado dele, na sua mão direita, tinha um livro que ninguém podia abrir, ninguém podia ver, ninguém podia ler. E aí, junto ao trono, como diz a palavra, vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes. Estava lá. De repente apareceu aquele cordeiro. Parece que é uma cena que vai aparecendo assim, por figuras, por período. E esse cordeiro, que diz, é como tivesse morto e reviveu. Tinha 7 chifres e tinha 7 olhos, que representam os 7, o Espírito de Deus. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É aquele que eu já falei para vocês, se quiserem. Isaías capítulo 11, versículo 2, tem os 7 atributos do Espírito Santo. Então, note que ali está uma figura completa da Trindade divina. Mas eu quero ir mais um pouco à frente. E ele foi e pegou o livro. Ninguém podia pegar o livro. Ninguém podia ler. Ninguém podia olhar para ele. Mas o cordeiro foi e pegou o livro.
E quando pega o livro, acontecem coisas poderosas, irmãos. O versículo 8 diz, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, que são os 4 querubins que ali estavam, e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Preste atenção, meus irmãos, que tem hoje em dia determinadas filosofias que não querem dizer que da Trindade Divina, que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não é para ser adorado, mas quando a manifestação dele agora, lá no trono está o Senhor, aquele que estava, o Deus estava no trono, mas junto ao trono está o Cordeiro. Eles antes adoraram todo quem estava no trono, mas agora quando ele pega o livro, note uma coisa, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. Eles estão prostrados dentro do... Estão fazendo adoração ao Cordeiro, adoração que era somente direta para quem estava no trono. Agora, o Cordeiro, vamos falar uma linguagem nossa, roubou a cena. Todos se voltam para ele. Toda adoração volta-se para ele. E diz a palavra que cantava um novo cântico, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui está bem claro, para dar a entender, para ninguém ter dúvida. Quem comprou para Deus, povo de toda raça, língua e nações com sangue, foi o Cordeiro, que é Jesus Cristo. E aí diz a palavra, então olhei também, ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo nome era de milhares, aliás, cujo número era de milhares, e de milhões. Milhões de milhões e bilhões, meus irmãos. Note quantos anjos. E eles proclamavam em alta voz, o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Também ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra no mar, tudo que neles existe, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra e glória e domínio pelo século dos séculos. Meus irmãos, Jesus é glorificado lá no céu pelo seu poder, pela sua misericórdia. Ali está como Cordeiro. Então, todos agora que foi todos os anjos, junto do Cordeiro, estava o Espírito Santo, representado pelos 7 chifres e pelos 7 olhos. Estava naquela lâmpada de fogo. Então, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eles dobraram o joelho, continuaram adorando o Pai e adorando o Cordeiro, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quando você, meu irmão, minha irmã, dobra o seu joelho perante o Senhor, você está dobrando o joelho perante a Trindade Divina, perante o Pai, perante o Espírito Santo e perante Ele, o Filho, que lhe digo toda honra, toda glória, toda honra. Eu vou terminar aqui, meus irmãos, que já está passando de 13 minutos, para não ficar muito cansativo para vocês, mas o nosso Senhor Jesus tem todo o poder e Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Portanto, todo o joelho se dobra diante dEle. Quando Ele aparece, todo o olhar volta-se para ele. O Pai está sentado no trono, mas tudo volta-se para ele. Que o Senhor vos abençoe. Qualquer dúvida, leia o melhor capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. E que o Senhor vos abençoe. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço por poder pregar essa mensagem. Abençoa teu servo, ilumina, Senhor, faça entender que tu, Senhor Jesus, tem todo o poder. Tu tem toda a plenitude e tu mereces toda a glória, adoração e louvor. Pai eterno, tudo te agradecemos. Eu deixo essas palavras dentro de ti, no nome de Jesus. Amém.